Boa noite a todos. Estou esperando aqui mais algumas pessoas entrarem na sala, a gente já vai dar início. Acredito que agora todos já entraram na sala. Então, vamos começar de novo. Boa noite a todos os colegas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse evento. Lembrando a todos que o evento está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube OAB Palhoça. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Michele Coutinho de Azevedo Carvalho, sou advogada, especialista em Direito de Família. Atualmente, estou na presidência da Comissão de Direito de Família, Criança e Adolescente da OAB de Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. Novamente, ontem já disse, mas novamente digo que é com muita honra e satisfação que a comissão organizou essa semana, proporcionando a discussão de um tema tão importante, que são as nossas crianças e os adolescentes, em um ano de enfrentamento de pandemia, com as crianças e adolescentes enfrentando diversos desafios, como, por exemplo, o estudo à distância. Portanto, para dar início ao terceiro dia da Semana do Direito da Criança e do Adolescente, farei algumas recomendações iniciais e depois eu passarei a ler o currículo da palestrante do dia. Recomendo para quem puder deixar o vídeo ligado para proporcionar uma maior interação com a palestrante, mantendo o áudio desligado, para que não haja nenhuma interferência de som e também para que não atrapalhe a exposição da palestrante. As perguntas poderão ser feitas através do chat, que será lido pelo mediador após o encerramento da palestra. Hoje, a nossa mediadora será a doutora Maristela Tamazia dos Santos, secretária desta comissão. Então, eu recomendo a participação de todos também até o final, porque ao final faremos um sorteio de vários brindes. Hoje nós temos uma relação aqui de 7 brindes, valendo a pena para aquelas pessoas que estiverem presentes virtualmente no momento do sorteio e que se inscreveram previamente para a participação deste evento. E a lista nós seguimos, que é a lista enviada pela Secretaria da Subseção. Então, vamos dar prioridade também aos colegas que ainda não foram sorteados, e para que todos possam ganhar, e participar dos brindes também. Então, farei agora a leitura do currículo da palestrante da noite, que é a Nicole Corrêa Rensal, formada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, em 2019. Trabalhou na Secretaria de Saúde desde março de 2016. Atuou por 2 anos na média complexidade, que é composta por serviços como unidade de pronto atendimento, centros de atenção psicossocial, laboratório municipal, policlínica, entre outros, que realizam atendimento especializado. Em junho de 2020, assumiu a coordenação do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Palhoça, a conhecida CAPS, que compreende as estratégias e diretrizes adotadas para assistência às crianças e os adolescentes com necessidade de tratamento e cuidados específicos em saúde mental, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. O tema da palestra, então, desta noite é Saúde Mental na Infância e Juventude, a importância de serviços especializados. Então, passo a palavra agora para a palestrante da noite, Nicole. Boa noite, a palavra é sua. Obrigada, doutora.
Então, eu quero iniciar agradecendo a oportunidade de estar falando aqui hoje sobre um assunto tão importante. Eu acho que quando a gente está falando aí de criança e adolescente, qualquer tema, ele é relevante, né? Então, assim, como tu já fez a minha apresentação, né? Eu trabalho ali na Secretaria de Saúde desde 2016 e já fez agora 3 anos que eu estou lotada na média complexidade. Né? Um pouquinho para frente eu vou explicar para vocês o que é a média complexidade. O assunto que eu trouxe, então, ele é relacionado à minha função como coordenadora de um CAPS. Vou compartilhar um slide aqui. Só preciso que me confirme que tá aparecendo. Tá aparecendo aí certinho? Tá tudo certinho, doutora. Tá. Então tá. Então, o tema que eu trouxe, né, é a saúde mental na infância e juventude e a importância de serviços especializados. Eu vou iniciar falando um pouquinho aqui, então, sobre a Lei 10.216, de 2001, que ela é conhecida como a reforma psiquiátrica. Então, ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Antes dessa lei, né, já existia aí um movimento antimanicomial que perdurou durante muitos anos, e se buscou sempre um modelo onde houvesse a reinserção dessas pessoas, né, portadoras de transtornos mentais na sociedade. Então, esse movimento antimanicomial, ele fez com que o legislativo ele construísse, então, um conjunto de normas, né, que desse efetividade aos dispositivos constitucionais, ou seja, que ele garantisse a dignidade do ser humano, né, independente dele ter um transtorno mental ou não. Essa lei, na época, ali em 2001, ela foi um avanço muito grande, né, porque ela trouxe dignidade, ela diminuiu os estigmas, né, e as limitações que eram impostas, né, a essas pessoas portadoras de transtornos. Então, o que aconteceu? Essa lei ali na época, né, ela foi uma revolução, trouxe ali um novo modelo, né, de tratamento que poderia ser feito, mas ela não dizia como que seria feito. Então, lá em 2002, desculpa, saiu a portaria 336 do Ministério da Saúde, que ela institui os CAPs. Então, antes assim de entrar, né, no que seria o CAPS, eu vou contextualizar para vocês assim como que está organizada a saúde mental. Então, eu trouxe aqui até uma ilustração para vocês entenderem, né? Então, por exemplo, assim, tem ali uma criança, né, ou um adulto, que ele faz o acompanhamento na unidade básica de saúde. A criança, ela vai no pediatra, o adulto, ele tem pressão alta, então ele faz o acompanhamento ali na UBS, que é o postinho de saúde, tá? A unidade básica é o postinho de saúde. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa ela frequenta o posto de saúde, ela também teve alguma intercorrência e ela precisou acionar o SAMU, foi deslocada até o hospital. Né? E mesmo assim, ela também, né, durante a semana, ela faz o acompanhamento no CAPS. Então, tudo isso, né, todos esses serviços aqui, eles formam a rede de atenção psicossocial, que é conhecida como a RAPS. Ela está instituída ali através da portaria de consolidação número 3 do Ministério da Saúde. Então, como que está hoje, né, a saúde, como que é organizada a saúde do município aqui de Palhoça? A Secretaria Municipal de Saúde, ela é composta pela atenção básica e a média complexidade. A atenção básica, né, ela é conhecida, então, como a atenção primária, que são aqueles serviços, vou dar alguns exemplos, a saúde bucal, né, política municipal de alimentação e nutrição, saúde da mulher, né, e, claro, as unidades básicas de saúde. Então, após a atenção básica, vem aí a média complexidade, que é onde eu atuo, né, e como a doutora Michele já falou, ela é composta ali pelos serviços especializados. Então, unidade de pronto atendimento, laboratório municipal, fisioterapia domiciliar, SAMU, né? E os CAPs. Tudo isso, então, forma ali a média complexidade, que é um serviço que vai, então, acima da atenção primária. Hoje, na Palhoça, nós temos 3 CAPs, nós temos 22 unidades básicas de saúde, nós temos uma base do SAMU, uma unidade de pronto atendimento, a UPA, né, que é aqui no Bela Vista, em funcionamento, e nós temos uma unidade de pronto atendimento que vai ser inaugurada no Sul, na Pinheira. Então, né, a gente tem aí uma rede bem extensa aqui na Palhoça.
Então, agora, efetivamente, né, o que seria o CAPS? Eu acho que muitas das pessoas que estão aqui hoje já devem ter ouvido falar, né, pelo menos a sigla já deve ter ouvido falar, né, o CAPS, mas vai assim, tentar entrar um pouco a fundo, muitas vezes a pessoa nem sabe o que significa. Então, o CAPS, ele é um centro de atenção psicossocial, ele é uma unidade especializada em saúde mental para o tratamento e reinserção social de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, né? E daí em algumas modalidades também pelo uso de substâncias psicoativas. O CAPS, ele é composto, então, por uma equipe multiprofissional em saúde, que vai desde médicos, né? Médicos especialistas, médicos clínicos gerais, até assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, é uma categoria grande aí de profissionais que compõem esse serviço. No município de Palhoça, então, né, nós temos 3 CAPs. O CAPS-AD, que ele é destinado para um público adulto, né, então são adultos com um quadro aí de uso nocivo de substâncias psicoativas, como álcool, crack, né, enfim, todos esses tipos de drogas, cocaína, crack. Então, esse CAPS-AD, ele presta o atendimento para adultos, né, que se encaixem nesse quadro. O CAPS-2, ele já é voltado, então, para pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais. Então, aí entra depressão, ansiedade, esquizofrenia, todos os transtornos aí, né, transtorno obsessivo-compulsivo. E aí tem também o CAPS infantil, né, aqui no município, que é o que eu vou falar especificamente hoje. O CAPS-I, ele começou a funcionar no município, né, em 2014. Eu até trouxe uma imagem aqui para vocês verem como que ele é hoje. Na época, eu acho, a gestão ela nem imaginava que teria uma demanda tão grande de crianças e adolescentes que procurariam esse serviço. Então, começou lá numa casinha bem pequenininha, ali próximo da Samai, no centro da Palhoça, perto da Praça da Palhoça. E como até a doutora Michele já leu ali, né, ele é um serviço que ele é destinado para crianças e adolescentes, o público é infanto e juvenil. Então, ali vai até os 17 anos, os 18 anos incompletos. E qual é o perfil de crianças que frequentam o CAPS, né? Então, são crianças com transtornos mentais graves e persistentes e também o uso de substâncias psicoativas, né? Então, só para vocês entenderem melhor, tem o CAPS-AD lá de adulto, que é só álcool e drogas, o CAPS-2, transtornos mentais, e o CAPS-I é como se fosse a união desses dois, voltado aí para criança e adolescente. O CAPS, né, qual é o objetivo principal do CAPS? É promover a reabilitação psicossocial e a reinserção social dessa criança, né, para que ela possa viver em cidadania, para que ela tenha interação social e também que ela tenha um grau de autonomia aí na sua vida. Atualmente, no CAPS-I, nós temos umas 160 crianças inseridas, né, que fazem acompanhamento sistemático ali dentro com a gente. Mas esse número ele varia bastante, depende aí da quantidade de altas, da quantidade de inserções que são realizadas todos os meses. Então, o CAPS, ele tem uma concepção, né, pela política assim, de humanização, ele tem essa concepção de ser um lugar acolhedor. Eu trouxe algumas fotos aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Essa é a nossa casa. Hoje ela tem uma placa aqui na frente que identifica o serviço, mas no geral tu só sabe que é o CAPS por causa dessa placa, porque é uma casa comum, né? Ela não tem assim aquela concepção de hospital, aquela concepção de UBS, né? É um local bem acolhedor. Então eu trouxe até algumas fotos aqui dessa casa nova que a gente mudou aí tem um mês. Então a pintura foi feita pelos profissionais de serviço, então desde lá da enfermeira, do técnico, todo mundo aí fez essa pintura para tornar o CAPS um lugar aconchegante e um local acolhedor, né? Então, assim, algumas coisas que fazem parte, a gente não utiliza uniforme, né? Os profissionais da saúde, eles não utilizam jaleco, né? A vestimenta, ela é comum, tudo isso para fazer com que a criança, ela se sinta ali aconchegada no local. Trouxe uma fotinha aqui da gente, a gente ainda está em fase de organização, então... a gente tem ali a biblioteca, alguns livros, né, principalmente livros voltados ali para a área da psicologia, né, uns livros educativos também, de recreação. E a gente aceita a doação desse tipo de material para oficinas, então, que seria o quê? Materiais de artesanato, né, que isso vocês vão ver que é uma das atividades que é desempenhadas no CAPS.
Aí tem mais umas fotinhos assim, né? Que essas são as salas de atendimento. Então, não lá é tão essa ideia assim do aconchegante que a gente não fala nem que é um consultório, né? É uma sala. A criança chega, vai lá na sala 3, lá com a psicóloga. Então, tudo para fazer com que a criança ela se sinta ali muito bem dentro do serviço. Então, deixa eu só passar aqui. Então, antes de entrar assim na questão do acolhimento, assim, do fluxo de trabalho ali do CAPS, eu queria fazer algumas considerações, assim. As crianças e os adolescentes, eles sofrem muito. Os problemas de saúde mental infanto-juvenil, assim, eles afetam o comportamento, as emoções dessas crianças. E eu acho que todos nós aqui já vivenciamos, assim, alguma situação na nossa vida em que a gente sentiu aí que a gente teve alterações no nosso comportamento, nas nossas emoções. E quando a gente fala de criança e de adolescente, né, essa explosão, essa situação causa uma alteração muito grande nela, ainda mais quando se está ali na fase do desenvolvimento. Quando a gente fala, então, de criança, a gente sempre pensa, assim, na sua singularidade, nas suas particularidades, né? Qual é o contexto que essa criança está inserida? Como que é a rotina dela, né? Se ela tem, qual é o espaço que ela socializa, como que é na escola. Sempre a gente indica, assim, que seja observado aí os comportamentos dessa criança, né? Se tem aí o uso de alguma substância psicoativa, se ela tem algum comportamento delinquente, transgressor. Então, assim, claro, a minha formação é direito, então eu vou só dar uma pincelada assim para vocês quais são os tipos de transtorno ali que a gente atende diariamente no CAPS. Então, são os transtornos emocionais, né? Então entra aí ansiedade, depressão, automutilação e também os transtornos do comportamento. Geralmente, né, a manifestação desses quadros, ele está associado a características individuais, familiares e também através de eventos traumáticos. Então, o que seria aí um evento traumático, né? Um evento traumático, ele pode ser a perda de laço com algum familiar ou até mesmo a violência, né? Que a gente sabe que acontece, né? Então, a gente tem ali várias crianças que sofreram violência psicológica, violência física, violência sexual. Então, tudo isso aí faz com que essas experiências, né, elas se tornam eventos traumáticos e fazem com que essa criança, então, ela tenha, consequentemente, problemas de saúde mental. Então, a família, né, nesse contexto todo, ela é muito importante, porque a criança, ela aprende ali ela cria os seus padrões comportamentais, emocionais e sociais através da família. Então, se a família, ela está atuando como um modelo negativo, essa criança, ela, consequentemente, né, ela tem um impacto aí no seu desenvolvimento. Uma coisa que é importante, assim, falar também, que a gente também faz o atendimento, assim, de algumas crianças dos abrigos, né, as crianças abrigadas, e elas possuem também aí uma grande vulnerabilidade psicossocial. Então, como que as crianças, né, então como que elas chegam até o CAPS, né, como que elas são ali encaminhadas, como que elas são acolhidas no nosso serviço. No CAPS, as demandas, elas podem surgir de diversas formas, né, então, o CAPS, ele tem essa característica, assim, de ser um serviço de portas abertas. Então, eu vou falar para vocês como que funciona fora da pandemia e na pandemia, né? Que a gente teve que alterar aí, né? Seguir as medidas sanitárias, teve que mudar um pouquinho como que é o funcionamento. Então, a criança, antes, ela viria para o serviço acompanhada de um responsável e ela seria automaticamente acolhida, né? O nosso horário de funcionamento, então, é das 8 às 18, de segunda a sexta. Então, dentro desse horário, até no final ali eu coloquei para vocês, quem quiser anotar. Então, essa criança, né, ela chegaria ali com o seu responsável legal, com a sua família, e ela já seria automaticamente acolhida. Teria um profissional de nível superior, né, que pode ser ali o psicólogo, um assistente social, que faria o acolhimento dessa criança. As demandas do CAPS, então, elas podem vir através da demanda espontânea, mas elas também podem vir do encaminhamento de outros serviços. Então, quando eu falo do encaminhamento de outros serviços, eu estou me referindo à unidade básica de saúde. Ela pode, né, o médico lá dentro da unidade, ele está fazendo o acompanhamento da criança, o pediatra, e aí ele visualiza que essa criança ela tem um sofrimento intenso, ela tem alguma, né, característica aí, algum transtorno mental. Então, ele faz esse encaminhamento para o CAPS, que daí a gente acolhe e vê se essa criança realmente ela tem critérios ali para estar inserida no nosso serviço.
A documentação necessária para o acolhimento, então, eu deixei aqui, né, a cópia do Cartão Nacional do SUS, a cópia da identidade do responsável e da criança e também o comprovante de residência, né, porque a gente atende aí a população de Palhoça. Outras formas, né, dessa criança chegar no CAPS é através das demandas judiciais que acontecem e também através do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar tem um papel importante aí, né, às vezes ele é acompanhamento de alguma família, ele faz uma requisição, né, uma requisição de serviço público e encaminha essa criança, né? Tem duas formas, né? Ou ele faz um encaminhamento, que é a própria família traz até o serviço, mas assim, quando é algum caso muito grave, que eles precisam ter certeza de que o que está sendo solicitado ele vai se efetivar, então eles fazem a requisição de serviço público, que ela é encaminhada então para o secretário ou secretária de saúde, e aí ela repassa essa requisição para o serviço. Né? E tudo isso sempre precedido aí de uma resposta. Então, se o Conselho Tutelar encaminha uma requisição para o CAPS tem essa obrigação de fazer, né, dar a devolutiva do que foi feito com essa criança, né, qual foi a demanda que a gente observou ali no serviço. O acolhimento, então, né, só para deixar bem claro, o acolhimento, ele é uma escuta, né, é uma parte ali muito importante, onde a gente faz ali a gente utiliza, então, um formulário, né, de entrevista estruturada e ele prevê ali um atendimento humanizado, né, um atendimento especializado e humanizado. Então, são algumas informações, assim, que esse profissional da saúde, ele vai levantar na hora do acolhimento. Então, se essa criança, ela já faz algum atendimento na rede, se ela está na unidade básica de saúde do território dela, se ela tem plano de saúde, né, particular, se ela está em algum atendimento aí na rede hospitalar, se ela faz parte da APAE, se ela está inserida em algum serviço da assistência social, como o CRAS, o CRES. Então, tudo isso é levantado. E aí, após, né, essa verificação, assim, se a criança está em algum serviço da rede, é que então se entra na questão do histórico do contexto familiar. Por que essa criança é cuidada, né? Quantas pessoas convivem com ela? Isso é muito importante, né? Tem crianças que a gente acompanha ali que às vezes vivem numa casa pequena, uma casa de 2 cômodos, com 10 pessoas dentro. Então, tudo isso, né, é muito importante ali na hora da avaliação para saber o que está desencadeando aí esse problema dessa criança. Então, ouve-se, né, as queixas e qual é o impacto que esse sofrimento aí ele está tendo na vida da criança. Como no CAPS a gente presta o atendimento também de crianças, né, com uso aí decorrente de substâncias psicoativas, no acolhimento também é feito o rastreamento desses casos de crianças aí que possivelmente possam estar, né, utilizando álcool e outras drogas. Tem mais alguns pontos, né, que eu acho que são importantes, assim, que são levados ali em consideração no acolhimento, que por exemplo, assim, se tem histórico de doença mental na família, se tem histórico de suicídio, né? Se essa família ela tem histórico de internações psiquiátricas, se a gestação, né? Se a mãe vier acompanhar, né? Se não for o caso de uma criança brigada, alguma coisa, então se a mãe acompanha, se essa gestação ela foi planejada ou não, como que foi essa gestação, e se tem algum fator de saúde que essa família ou esse responsável considera que seja importante que seja levantado aí nessa primeira escuta. O acolhimento, assim, de uma forma bem, bem importante, assim, ele é uma ferramenta de escuta ao usuário. Então, é o momento em que a gente reconhece o protagonismo dessa criança, né, e dá ênfase ali no que esses pais, no que esse responsável traz. Por ser um atendimento ali longo, né, porque a gente não atende só o usuário, a gente atende a família, geralmente o acolhimento ele é um atendimento ali bem cansativo para o profissional, é um atendimento longo, geralmente aí 1h30, 2 horas para fazer essa primeira escuta. E aí, assim, até coloquei aqui, né, que o objetivo, então, do acolhimento é prestar um atendimento com resolutividade e compromisso, né? Resolutividade em dar respostas às queixas que são trazidas por essa família, por essa criança, e compromisso em dar respostas, né? Então, a gente tem, assim, esse compromisso de, a pessoa passou pelo acolhimento hoje, então, até semana que vem, no máximo, a gente vai estar entrando em contato para avisar se essa criança ela vai ficar aqui, se ela vai ser encaminhada para outro serviço, né? Então, existem todas essas preocupações, principalmente por se tratar de crianças e adolescentes. Né? O CAPS, então, ele é serviço de referência para casos graves. Casos menos intensivos, eles são encaminhados para fazer o acompanhamento na unidade básica. Nós temos, então, esse profissional que todo dia realiza o acolhimento e é ele, então, que ouve as queixas, as preocupações, as angústias das crianças.
Aí isso, né, é então no contexto normal. Num contexto de pandemia, né, que a gente está vivendo agora, essa criança ela não vai chegar ali no serviço, ele não vai ter essa característica de portas abertas. A gente agora está trabalhando aí com um atendimento agendado para evitar aglomeração, né? Mesmo que agora a gente esteja numa casa maior, que tem mais espaço ali para o pessoal ficar, né, um pouquinho afastado, mas ainda assim a gente está seguindo ainda essa questão do isolamento, do afastamento ali. Então, no momento, entra-se em contato no nosso telefone ali, e aí faz uma triagem por telefone, né, as técnicas de enfermagem que fazem essa triagem, porque tem alguns casos que só ali no telefone, levantando algumas informações, a gente já consegue dizer, olha, a gente nem vai agendar o acolhimento porque não é aqui. A gente já referencia para o local certo, já entra em contato com outro serviço e já articula tudo para essa pessoa também não ficar ali no limbo. Então, é realizada essa triagem por telefone para evitar que as pessoas venham de forma desnecessária para o nosso serviço. E aí, se essa criança, então, ela apresenta ali características para vir para o acolhimento, já é informado uma data e o horário para que ela venha, né? Qual é a documentação que tem que trazer e tudo mais. Né? Então, após o acolhimento, vem, então, a possibilidade de inserção ou não dentro do CAPS. O profissional que ele realiza o acolhimento, então ele faz, né, essa escuta e aí ele leva esse caso para discussão com a equipe. No CAPS, né, não existe essa questão assim da individualidade, o profissional ele não faz a conduta por si só. Tudo é trabalhado em equipe, por isso que é a equipe multiprofissional que trabalha de forma interdisciplinar. Então, toda semana a gente tem reunião, nas quartas-feiras, onde é discutido todos os casos das crianças que estão inseridas. Claro, né? Um pouco cada semana. Mas assim, então a gente tem 160 crianças inseridas. Todas essas crianças já passaram ali pela discussão, né, no estudo de caso, onde são discutido, né, qual é a melhor forma, qual é o melhor procedimento que a gente pode fazer para atender essa criança. Então, apresentando critérios para inserção, essa criança ela vai receber um técnico de referência. Eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Então, esse técnico de referência vai elaborar o projeto terapêutico e, caso essa criança ela não apresente critérios para ser inserida, a gente faz um encaminhamento para outro serviço. Né? O que seria outro serviço? Então, às vezes é uma criança que tinha que estar na unidade básica de saúde, não está, uma criança que tinha que estar fazendo acompanhamento em outro local e aí a gente tem esse compromisso aí de fazer esse encaminhamento. Então, caso a indicação ela seja de que a criança fique no CAPS, aí então a gente dá abertura nos processos de admissão, que envolvem a abertura do prontuário, né? Hoje aqui na Palhoça, ali no CAPS, a gente tem o sistema eletrônico, né? O prontuário eletrônico desde 2018. Então, se essa criança ela foi atendida lá na UPA, se ela foi atendida na unidade básica, lá do CAPS eu consigo visualizar no prontuário dela. Então, por exemplo, uma coisa que está acontecendo, a gente vai agendar o atendimento dessa criança, daí dá aquela olhadinha assim no sistema e ver que essa criança está em isolamento social, está com suspeita de Covid. Então, coisas assim que facilitam o trabalho, né? E, ao mesmo tempo, como tem documentos assim que são sigilosos, né? Com crianças e adolescentes tem que ter todo o cuidado, a gente ainda mantém, então, o prontuário físico no serviço. Então, no estudo de caso, então, né, a equipe faz, então, ali a definição do técnico de referência. Eu vou falar para vocês, então, o que é o técnico de referência. Ele nada mais é do que o interlocutor da família. Então, ele vai monitorar o tratamento, ele vai fazer os encaminhamentos que forem necessários e ele vai elaborar o projeto terapêutico singular. Então, o técnico de referência, ele é responsável por uma quantidade ali específica de crianças e adolescentes e esse técnico de referência, assim, só para ficar bem claro, é aquela pessoa que, assim, né, o Joãozinho foi lá, passou pelo acolhimento, ó, Joãozinho, você foi inserido, a partir de hoje eu vou ser a sua técnica de referência. Tudo que acontecer, qualquer dúvida que você tiver, você vai entrar em contato comigo, eu sou a sua referência dentro do serviço. Porque daí a pessoa, ela cria um vínculo, né, com esse técnico e dúvidas que vierem a surgir, intercorrências que vierem a acontecer, ela tem um profissional ali destinado, né, que ela tem ali esse vínculo para tirar dúvidas, né, enfim, para passar informações. Então, durante a vigência, enquanto essa criança ela estiver inserida no CAPS, qualquer intercorrência relacionada à saúde dela tem que ser informada para o técnico de referência.
né? O que caracteriza esse papel de referência é o fato do profissional ele tomar para si o encargo de planejar, acompanhar e avaliar o conjunto de ações ali que potencializam o tratamento dessa criança. Então, definido o técnico de referência, esse técnico, então, vai elaborar o projeto terapêutico singular. Então, definiu-se ali o técnico de referência, ele vai chamar a família dessa criança, vai chamar o responsável, vai sentar com eles e vai dizer, então, vamos lá, agora é hora de elaborar um documento aí, né, que como o nome já diz, ele é singular, ele é da criança, então, cada criança dentro do CAPS, ela tem um projeto terapêutico singular, que ele é voltado para o tratamento dela, das suas demandas, né? Então, o que esse documento contém? Ele é elaborado em conjunto com a família e ele contém as demandas, as metas e o planejamento. Dentro do projeto terapêutico singular, né, a gente tem também o contrato terapêutico, que é uma ferramenta muito importante porque ela contém todas as regras que têm que ser respeitadas, tanto pela criança quanto pelo responsável. Então, por exemplo, assim, uma criança que ela vai passar, por exemplo, pela médica psiquiatra e ela vai iniciar aí alguma medicação. Então, os pais, no contrato terapêutico, ele vai estar previsto que eles têm a obrigação de administrar essa medicação da forma correta, né? Então, se a médica orientar que tem que ser tomado dessa forma, o farmacêutico também vai fazer a orientação, então os pais eles têm que seguir o que está ali no contrato. Se essa criança ela vier a ter aí alguma intercorrência fora do horário de funcionamento do CAPS, lá no contrato diz quais são os serviços que se deve procurar nesses casos. Então, a criança não vai poder comparecer no atendimento. Nesses casos, né, também tem que ter esse compromisso de informar o serviço. A gente sabe, né, que quando se trata do SUS, a gente tem aí, às vezes, uma quantidade enorme de pessoas para atender, poucos profissionais, então a gente, né, prioriza aí o atendimento das crianças, dos pais que têm o envolvimento com o serviço e que se comprometem aí, então, a gente sabe que problemas acontecem com todos, então pelo menos tem esse compromisso de ligar e avisar, porque muitas vezes aí a gente consegue encaixar outra criança na data ali que a pessoa não consegue comparecer, né? Então, no CAPS ali, o envolvimento da família é essencial para fortalecer o vínculo e também, né, é uma forma de reduzir os fatores de risco que possam interferir no processo do acompanhamento dessa criança. Dentro do projeto terapêutico, então, né, só para vocês entenderem, tem algumas atividades que são desenvolvidas no CAPS. Atividades individuais e atividades em grupo. Quando a gente fala de atividade individual, né, a gente está falando desde lá do primeiro atendimento, que é o acolhimento, até abordagens que vão ser realizadas depois. Então, aí pode entrar, né, no projeto terapêutico, pode entrar a psicoterapia, nós temos psicóloga no CAPS, pode entrar atendimentos com um profissional de serviço social, pode entrar aí consultas de orientação, consultas para a família. Então, tudo isso entra aí na questão do atendimento individual. O atendimento em grupo, assim, eu diria que eu acho que é a parte mais interessante, assim, do nosso trabalho, que ele tem, então, a oficina terapêutica, né? A oficina terapêutica é a psicoterapia em grupo. Eu acho que desde o início, né, desde o início da vida ali, quando a gente é pequena, a gente aprende a brincar em grupo, né, com crianças, e depois, quando passa ali pela fase da adolescência, a gente busca o quê? A gente busca adolescentes que tenham o mesmo estilo que a gente, né, que gostam do que a gente gosta. Então, a ideia do grupo é exatamente isso, é fazer com que essa criança, ela compartilhe ali suas experiências, né, faça esse vínculo ali com outras crianças do serviço. Então, a modalidade de grupo, ela é indicada para crianças que têm um comprometimento ali, uma dificuldade na esfera social, que é um espaço que elas são acolhidas, né, são orientadas e também é um suporte para a família. A frequência desses encontros, então, ele pode ser semanal, quinzenal, depende aí da demanda, né, que é trazida. Então, o grupo, né, a oficina terapêutica, ele é uma atividade voltada aí para o lazer, né? Então, quando eu disse ali que a gente aceita doações, quando a gente fala na oficina terapêutica, é muito voltada assim para um lado artístico, um lado de lazer. A criança ela faz atividades ali com tinta, com desenhos, com pintura em tela, pintura em caixas, né? Às vezes até as artes que elas fazem, elas levam para casa ou fica exposto lá no CAPS. Então são atividades ali mesmo terapêuticas voltadas para uma área ali de lazer, né? De recreação, assim, muito bem voltado para isso.
Então, assim, as oficinas terapêuticas, elas são voltadas para públicos específicos. Agora, durante a pandemia, a gente não está tendo oficina terapêutica em grupo, né? Desde março ou abril ali que a gente teve que parar. Mas, como as crianças gostam tanto e é um trabalho ali que dá muito certo, a gente adotou a oficina individual. Então, a mesma atividade que seria desempenhada em grupo, essas crianças vêm e fazem ali de forma individual. Né? Às vezes vem ali alguma criança, ai tia, eu tô com saudade de vir para a oficina, né? Ah, é tão bom fazer a pintura. E aí, como eles recebem o lanche também, então é um momento assim que eles desfrutam, gostam muito. Tem crianças assim que passam ali pelo CAPS, que tem muita dificuldade de se abrir num atendimento com a psicóloga, num atendimento com a psiquiatra, e aí chega na oficina, essa criança, ela se abre, ela, sabe, ela se solta, ela conversa, ela quer expor ali o que ela está sentindo. Então, eu acho que a oficina terapêutica, assim, ela é, assim, a cereja ali, o topo do bolo, é uma parte muito bonita, assim, do nosso trabalho. Então, hoje, assim, quais são as categorias aí de profissionais que nós temos no CAPS? A nossa equipe hoje, ela é composta por 22 profissionais. Então, nós temos médico psiquiatra, nós temos enfermeiros, psicólogos, nós temos uma assistente social, técnicos de enfermagem, temos técnicos administrativos, temos vigias e temos agentes de serviços operacionais. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Ah, nós temos um profissional farmacêutico também, né? Então, tem o profissional farmacêutico, ele não fica todos os dias no serviço, porque o que é? O profissional farmacêutico, ele nada mais é do que um facilitador. A gente tem muitas famílias aí que a gente sabe que tem aí uma situação aí de carência, que é difícil, né, fazer esse deslocamento. Por isso que o CAPS também fornece vale transporte, né, para as crianças. Então, é para facilitar mesmo, para que essa família, né, essa criança que venha tomar alguma medicação, ela possa ter dentro do serviço um profissional que faz a dispensação desse medicamento ali. Então, ela não precisa daí ir em outro serviço para retirar esse medicamento, né? Então, é uma forma de facilitar para as famílias. Tem algumas articulações que podem ser feitas assim de acordo com o projeto terapêutico dessa criança, e uma dessas articulações é com a escola, né? A escola, ela é muito importante nesse processo aí do tratamento dessa criança. E quando a gente faz essa articulação, né, abre um espaço para que a escola, ela discuta situações do ambiente escolar. Então, abre a possibilidade para que os professores e os outros profissionais da escola que convivem com essa criança, eles possam colocar a sua percepção, né, as angústias, as dúvidas relacionadas ao desenvolvimento dessa criança. Então, assim, só para deixar claro, esse envolvimento com a escola, ele não é para trabalhar a aprendizagem, ele é para trabalhar o que esse sofrimento, né, psíquico dessa criança está afetando na educação dela. Outras articulações, assim, que são feitas, né, são feitas as reuniões com a família, é uma atividade onde todos discutem, às vezes eles podem fazer grupos de pais que têm crianças aí com transtornos iguais, enfim, o perfil, né, traçado ali de acordo com o perfil. Outras articulações, né? Ressalto novamente, conselho tutelar. Quando é constatado, né? Tudo isso quem faz ali é o profissional da saúde, né? Então, quando é constatado, por exemplo, uma questão de violência, nesses casos, a gente faz uma notificação para o conselho tutelar. Nessa notificação, então, é colocado qual o tipo de violência que foi constatada, né? Que pode ser aí violência física, violência psicológica, abuso sexual. Então, negligência por parte da família pode ser também. Então, nessa notificação é colocado qual foi o tipo de violência que foi constatado pelo profissional e também se ela foi realizada ali de forma intrafamiliar, né, institucional ou comunitária. Outras situações assim que podem acontecer dentro do contrato terapêutico, a gente prevê as visitas domiciliares. O que é a visita domiciliar? Nada mais do que, né, o profissional está acompanhando aquela criança e ela tem uma desorganização muito grande, né? A mãe e o pai trazem queixas de que fica tudo jogado, ela não se organiza. Então, as visitas domiciliares, elas servem para isso. O profissional, ele vai, né, se desloca do CAPS até a casa, ele entra, vê qual é o ambiente que essa criança ela vive, né? Então, casos aí em que a gente tem uma família muito grande, numa casa muito pequena, então tudo isso aí é importante que o profissional ele saiba para entender o contexto que essa criança ela está vivendo.
E também é uma forma aí de resgatar, fortalecer o vínculo com famílias que às vezes vão abandonando o tratamento, né? Inventam às vezes desculpas para não comparecer com a criança. Então é uma forma aí de fortalecer o vínculo com essa família. As visitas também ocorrem aí na escola, nos programas da rede, então depende de cada caso, né? Sempre depende ali do caso, né? Para saber se vai ser necessária essa visita ou não. Quando da impossibilidade de encontrar essa criança presencialmente, por alguma questão, por exemplo, agora na pandemia, assim, eu acho que isso está muito ativo, né? Tem crianças aí que são do grupo de risco, então a gente evita que venha até o serviço. Então é feito o monitoramento por telefone e também pela webcam, assim, né? O que aconteceu? A gente estava tendo dificuldade só por telefone, porque, por exemplo, uma psicóloga que ia falar com uma criança, ela não tinha certeza se a criança estava sozinha dentro do cômodo, se o que ela estava falando ali ninguém mais estava ouvindo. Então, a solução para a gente foi, então, adotar ali a videochamada. Então, algumas crianças que são aí do grupo de risco, né, elas estão fazendo videochamada com os profissionais, que daí tu consegue visualizar ao redor se tem alguém, né, e consegue ali ter um sigilo ali entre paciente e profissional. Então, como eu falei anteriormente, as crianças elas recebem lanche no CAPS, no período da manhã e no período da tarde. Né? Os lanches ali é uma parte que elas gostam bastante e é muito interessante, assim, né? Então, a gente tem lá um setor, um núcleo de educação permanente que não fica dentro do CAPS, que é quem realiza, assim, essa elaboração desses lanches para essas crianças. Então, assim, né? As demandas judiciais, como que funciona? Hoje, no CAPS, nós temos uma assessoria jurídica, né? A assessoria jurídica da saúde, que é composta por uma profissional, que tem ali a relação direta com a Procuradoria do município, e ela é responsável por receber e distribuir todas as demandas judiciais de todos os setores da Secretaria de Saúde. Como que acontece assim a intimação? Então, geralmente, vem a intimação para o secretário ou para a secretária de saúde. Essa assessora, então, ela faz a distribuição e aí que a intimação ela vai chegar na minha mão, vai chegar na mão dos outros coordenadores. Em relação ao CAPS, né, quais são as demandas judiciais que surgem ali? Geralmente, em relação a alguma criança que ela precisa ser avaliada, né, que o juiz entende que tem que passar pela avaliação do CAPS para ver se teria critérios para ser inserida, ou ainda crianças que já estão em acompanhamento do CAPS, que de alguma forma ali viraram demanda judicial, e aí eles precisam que a gente preste, né, relatórios informando sobre os atendimentos dessa criança, se ela está evoluindo, se tem mais alguma coisa que seria necessário aí para dar toda a assistência, né, assistência integral a ela. Então, assim, né, dos casos, geralmente ali eles partem da assistência social, que são crianças onde é aplicado medidas protetivas de acolhimento nos abrigos, né, pedidos de afastamento da convivência familiar, ações de instituição do poder familiar. Então, geralmente, né, a saúde, o CAPS só vai entrar depois de um certo momento aí desse processo, e daí a gente é chamado, né, a fazer parte ali e prestar os relatórios dos atendimentos dessas crianças. Geralmente, então, envolve aí crianças que estão em graves episódios de risco e vulnerabilidade, podendo ser em relação a transtornos mentais ou ao uso de álcool e drogas. O CAPS, ele não realiza perícia, né? Ele só elabora relatórios dos atendimentos que são prestados. Muitas vezes, né, essas demandas judiciais, elas envolvem aí crianças, né, pacientes que precisam de internação. Então, até trouxe aqui um trecho ali da Lei 10.216, da Reforma Psiquiátrica, que fala aí da internação, né? Como que ocorre essa internação psiquiátrica. Quando a internação ela é necessária e justificada pelo ponto de vista da saúde, ela ocorre em leitos psiquiátricos de curta permanência. Não necessariamente em leitos psiquiátricos, né? Então, assim, crianças com até 15 anos incompletos, elas podem ser internadas ali no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Crianças acima de 16 anos, pode ser o Instituto de Psiquiatria ou os hospitais gerais. Né? Então, essas demandas judiciais, assim, né, une saúde, assistência social, une todos os serviços junto com o judiciário para buscar a melhor forma de tratamento para essa criança, né? Então, a internação ela só vai ocorrer quando os meios extra-hospitalares eles estiverem todos esgotados. Então, já foi tentado todas as opções, todas as alternativas de tratamento para essa criança. Então, a internação ali ela vai ser a última instância, né?
Então, aí eu trouxe aqui o artigo 6º da Lei 10.216, que fala das modalidades de internação. Então, a primeira delas ali, né, é a internação voluntária, que é aquela que se dá com consentimento do usuário. Falando de criança e adolescente, né, a internação voluntária, imagina-se que ela não ocorre, porque a criança ela não vai ter ali, né, a capacidade de dizer que ela quer se internar, que ela está consentindo com isso. Então, a internação voluntária seria aquela, então, que o usuário ele consente, né? Acontece muito, por exemplo, no CAPS-AD, no CAPS-2, que são pessoas ali que percebem que elas precisam, né, dessa internação, principalmente para desintoxicação, quando é uso nocivo aí de abuso, né, de álcool e outras drogas. Então, aí a outra forma de internação seria a involuntária, que é a que acontece, né, que quando ela é sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. Então, aquela família, né, ela tá chegando ali no limite, não tá dando conta, o tratamento não tá evoluindo, essa criança, ela tá se automutilando, ela tá se colocando em risco, né, ela coloca em risco a vida dela e coloca em risco a vida dos familiares. Então, nesses casos é que acontece essa internação voluntária. Involuntária, desculpe. E a internação compulsória é aquela determinada pela justiça. Mas ressalto, né? A internação psiquiátrica, novamente, ela é assim, quando esgotou todas as alternativas, né? Se a criança ela não adere ao tratamento, ela se coloca em risco, então aí é que vai ocorrer a internação psiquiátrica. E ainda, a internação psiquiátrica, né, em todas aquelas modalidades, ela só vai ocorrer mediante o laudo circunstanciado do médico. Então, não existe internação aí sem o laudo do médico. É o último recurso, né? Então, claro, quem seria mais apta para falar sobre isso seria a nossa médica psiquiatra, né? Das nossas demandas, né? Então, assim, por último, não menos importante, né? Como que funciona a alta, né? Como que essa criança ali, quando que ocorre o desligamento dela do CAPS? São várias formas, mas acho que eu trouxe aqui que eu acho que são bem importantes, é a alta por melhora e a alta por não adesão que ocorre. Então, o término ou a interrupção dos atendimentos no CAPS-I, ele pode ocorrer de diversas formas, né? Através da conclusão do tratamento, que a gente chama aí de alta por melhora, que é quando o quadro de saúde psíquico dessa criança ele se encontra estabilizado. Ou seja, ela está melhor, ela está socializando, né? Ela já fez amigos na escola, ela não está mais em sofrimento grave. Ela pode ter sim algum sofrimento, só que esse sofrimento ela não precisa mais de um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Esse sofrimento dela, ele já pode ser atendido lá pela psicóloga na unidade básica de saúde, né? Se faz uso de alguma medicação, uma criança com transtorno aí que faz uso de uma medicação, ela pode ser acompanhada pelo médico lá da atenção básica, ela não precisa mais estar inserida dentro do CAPS, né? A atenção básica, ela também faz o atendimento de crianças com transtornos mentais. A diferença é que os nossos são os casos graves, aqueles casos assim que já está, né, numa situação ali de muita vulnerabilidade. Mas a atenção básica, então, ela faz esse acompanhamento. Então, posso afirmar, assim, que uns 70%, 80% das nossas altas, elas são por melhora. Então, tem criança que vai ficar ali no CAPS 3, 4 meses e tem crianças que já estão com a gente aí há 2 anos. Então, depende muito aí do quadro, depende de qual é a situação que essa criança, ela tá, né, onde que ela está inserida. Aí, a outra forma, né, de alta seria a alta por não adesão. A alta por não adesão, assim, ela é muito triste, digamos assim, que é quando, né, geralmente acontece ou nos adolescentes, que eles já se acham adultos, né, eles não querem o tratamento, principalmente os usuários de drogas, eles não querem, eles faltam os atendimentos, né, ou eles vêm e ficam de cara fechada, eles não querem conversar, como a gente não tá ali para obrigar ninguém, né, às vezes pode ocorrer aí essa alta por não adesão. Outra forma de acontecer alta por não adesão é quando a família não se compromete com o tratamento. Então, quando eu falei lá do contrato terapêutico, né, a gente quer dizer o quê? Que o pai, a mãe, o responsável, ele não traz a criança para os atendimentos nos dias que são informados que vai ter consulta, né? Ele não justifica, ele administra a medicação de forma incorreta. Isso acontece, né? A médica foi lá e mandou tomar 2 miligramas e o pai achou que a criança precisava tomar 4. Então, isso aí são situações bem graves que acontecem e que implicam aí na não adesão ao tratamento. Quando a gente fala aí de não adesão, né, claro, a gente está falando de criança e adolescente, nós não estamos falando de adultos que têm aí livre-arbítrio, né, podem dizer não quero fazer tratamento aqui, tá tudo certo. Então, quando aí acontece uma alta por não adesão no CAPS, o que a gente faz? A gente faz um encaminhamento para o Conselho Tutelar,
informando, ó, essa criança ela está sendo desligada do CAPS por esse motivo, né? Encaminhamos para as devidas providências. E aí o conselho tutelar vai então intervir, né? Geralmente então eles vão até a casa, vão verificar por que esse pai não levou essa criança, né? Por que ele está agindo de forma tão negligente. Então sempre tem esse vínculo aí com o conselho tutelar, que é um serviço aí quando se trata de criança e adolescente muito importante ali, né? Então, as altas também podem acontecer aí por uma transferência de município, uma criança que vai morar em outra cidade. Então, se nessa outra cidade tiver um CAPS infantil, a gente faz o encaminhamento. Então, mesmo que não tenha o CAPS, a gente faz o encaminhamento para algum serviço, nem que seja a unidade básica de saúde, para essa criança ela não ficar desassistida. Das altas, assim, pelo que eu me lembro agora, são essas modalidades, né? Claro, alta por óbito, né? Que não acontece, bem raro, mas também pode acontecer. Então, assim, né? Reforço, né? É um trabalho que ele tem que estar interligado com vários serviços para funcionar, né? Buscando sempre a melhor abordagem, o melhor tratamento. O CAPS, assim, é um serviço aí do SUS, né? Até deixei aqui para vocês o endereço, né? O nosso telefone, o horário de atendimento. Só esqueci de colocar que é de segunda a sexta-feira, tá? Nosso serviço ele funciona de segunda a sexta. Não batam lá no sábado e no domingo que não vai ter ninguém. Então, é um serviço aí, né? Muito importante, né? Quando eu coloquei ali no título, né? A importância dos serviços especializados, eu acho que é isso. Um local assim acolhedor, é um local que trata e que faz ali uma evolução clínica muito grande nas crianças que são inseridas ali, e estou à disposição, né? Então, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu acho que é muito importante abrir diálogos sobre isso. Muita gente não sabe o que é o CAPS, muita gente ainda rotula o CAPS como um serviço aí, né? Ah, o CAPS é o lugar dos doidinhos, o CAPS é o lugar dos loucos. Então, é uma forma aí da gente desmistificar um pouco, né? Tirar, né, esses rótulos que são impostos aos portadores aí de transtornos mentais, né? Enfim, crianças com uso aí de drogas, né? Então, estão convidados. Quem quiser um dia conhecer o CAPS, pode conversar comigo, né? A doutora Michele, a doutora Maristela aí, podem, se alguém quiser um dia ver como que é lá dentro, é muito bonito, é um trabalho muito legal que é desenvolvido. Então, agradeço aí, né? Estou aberta para tirar dúvidas que estiverem aí dentro da minha alçada e devolvo a palavra para a doutora Michele. Joia. Eu gostaria muito de te agradecer por todas as explicações, né? Todas as informações, que é bem difícil, né? Não sei quanto a todos os colegas aqui, mas segunda-feira nós estávamos na palestra da doutora Bárbara e ela comentava exatamente sobre essas dificuldades de conhecer essas unidades, né, de apoio. O CAPS, ela lembrou muito do CMDCA, né? E então, assim, essas entidades estão aí para ajudar, e muitas vezes a própria sociedade, muitas vezes nós do direito não conhecemos, e a própria sociedade, as comunidades também. Então, é um projeto que é lindo. Estou vendo aqui a doutora Shirley, professora, que faz um trabalho lindo lá em Uberlândia, Minas Gerais, que está aí participando do nosso evento. A Vivi Machado, que é palestrante de amanhã, agradeço a presença também. A Vivi tem um trabalho lindo com crianças, até já te faço o convite, Nicole, para participar amanhã da palestra dela. É incrível o trabalho que ela faz com as crianças, tem tudo a ver com o teu trabalho, né? E eu fiz várias anotações, tá? De dúvidas que eu tinha, muitas, e te confesso que tu me respondeu todas. Todas. Eu fui só anotando aqui, ela já respondeu, faz. Tá tudo certo, maravilhoso, excelente palestra, excelente explicação. A minha única questão, assim, que eu volto a bater nesse ponto que a doutora Bárbara chamou muita atenção na segunda-feira, é a questão da divulgação desse serviço, né? Como é que é feito? Por que a Secretaria da Municipal de Saúde não divulga mais esses atendimentos, né? Esses serviços que estão à disposição da sociedade? Se é feito alguma triagem também com relação à renda familiar para os atendimentos? E como que se dá o trabalho com a tão importante CMDCA, que a gente agora ficou sabendo que não está ativa aqui em Palhoça, ou pelo menos
não tem essa presença forte, né, que é tão necessária para o funcionamento aí de todos as outras entidades. Então, assim, em relação à divulgação, o que que acontece? Quando o CAPS ele inaugurou lá em 2014, até se alguém procurar no Google assim vai achar que até o Ministério Público na época tinha um blog, né, que falava sobre o CAPS quando ele inaugurou, que foi aí foi um processo longo para conseguir inaugurar um CAPS no município, porque, para quem não sabe, para ter um serviço como esse, né, depende lá do Ministério da Saúde, tem diversos requisitos que têm que ser cumpridos, né, alvará sanitário, o local adequado, né, existe ali um manual de como que tem que ser feito dentro do serviço. Ele tem que ter um espaço para convivência, ele tem que ter um espaço aberto para fazer terapia na rua, ele tem que ter uma cozinha para funcionário, ele tem que ter uma cozinha para criança. Então, são diversas dificuldades para conseguir fazer um serviço como esse. Então, na época, lá em 2014, eu acho que tinha uma divulgação muito grande, só que é algo que eu acho que com o tempo, né, muitas pessoas que já trabalham dentro da saúde já sabem o que é, então estão habituadas, só que quem está de fora é isso aí, não sabe nem o que significa, e aí acaba que só num momento como esse, em que a gente senta e conversa, é que vai surgir o interesse de, poxa, que legal, existe um trabalho como esse na Palhoça e eu nunca fiquei sabendo. Então, acho que sim, deveria ter mais divulgação, não sei, através de redes sociais, né? Eu sei que o site da prefeitura, quando tem alguma ação, assim, porque a gente faz, por exemplo, ações voltadas para os meses aí de elucidação, né? Então, esse mês teve Setembro Amarelo. No ano passado, né, foi feito, então, um evento na Praça da Palhoça. E aí é convidado o pessoal da PAI, o pessoal da Unidade Básica, é convidado todo mundo para fazer um evento. Então, ali tu divulga o trabalho. Tu junta a equipe, né? Aí a gente, às vezes, pode levar um folder, um cartaz, alguma coisa, para mostrar o que é o nosso serviço. Mas eu acho que sim, deveria ter mais efetividade aí na divulgação. Acho que é algo que é importante, assim, muitas pessoas vão chegar no CAPS realmente só quando bate lá no Conselho Tutelar, né, ou quando o médico lá do posto visualiza e diz, eu quero que tu vá no CAPS. Mas o CAPS, o que é isso? Não faço nem ideia. Então, eu acho que sim, tem que ter aí uma divulgação melhor. Só me lembra aí, doutora, o que foi que tu questionou a mais, que eu já perdi aqui o... Certo. Com relação à triagem, se é feita alguma triagem? Não. É para o município. A triagem, na verdade, é em relação aos habitantes do município, né? A gente atende o município de Palhoça. Então, para ser atendido, só precisa comprovar ali residência no município. Certo. E com relação a essa participação... o CMCDA, né? Sim, eu não tive a oportunidade de assistir ao vivo, mas eu assisti depois no YouTube, ali no canal da OAB, a palestra de segunda e eu ainda vou assistir a de terça. Mas então, assim, né? O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ele atua, então, como fiscalizador, né? Então, a gente já teve aí vistorias do pessoal do Conselho, porque a casa que a gente estava anteriormente, né? Na época que inaugurou, ela era uma casa boa, né? Ela atendia a demanda, tanto que ela passou ali nas especificações do Ministério da Saúde. Mas, conforme foi passando os anos, foi surgindo muita criança que precisava de atendimento no CAPS, ela deixou de ser uma casa que atendia a nossa demanda. Então, desde o ano passado, ali da metade do ano, a gente está nessa briga para achar uma casa que atendesse, né, atendesse ali a demanda do CAPS. Foi uma briga, foi difícil, gente. Não é fácil achar um imóvel no centro da Palhoça, porque tem que ser um local de fácil acesso para a criança, né, para o usuário. Então, não é fácil achar um imóvel que seja grande, que tenha um valor bom, né, que não seja um valor aí absurdo, e achar alguém que queira alugar para a prefeitura. Não é fácil achar alguém que queira alugar para a prefeitura, né? A gente sabe aí que tem problemas, às vezes, no pagamento, né? Tem muitos requisitos, a prefeitura ela tem daí inúmeros requisitos, tem que ter habite, tem que ter alvará. Então, é difícil quem queira alugar. Então, quando foi localizada essa casa, né, que a gente está hoje ali em janeiro, o Conselho Municipal foi um dos primeiros a ter ciência de que a gente iria mudar, que o proprietário, ele já tinha sinalizado que ele tinha interesse de alugar para a prefeitura, que a ideia dele já era alugar para uma clínica. Então, quando a gente viu, eu achei um anúncio num site aí de corretores assim de imóveis e entrei em contato com o homem e falei, pelo amor de Deus, a gente vê porque a gente está precisando, sabe? Está insustentável onde a gente está hoje. E me diz que tu quer alugar para a prefeitura. Então, assim, em janeiro ele já sinalizou que tinha esse interesse, só que aí, então, demora para organizar toda a documentação,
E a gente só veio a mudar agora, né? Depois de muita burocracia, tem que passar por vários setores. Tinha o contrato da casa antiga, a prefeitura não queria reincidir até finalizar ali o prazo. Então, são várias situações, mas estão contextualizando, né? Aí, em relação ao Conselho Municipal, ele tem essa fiscalização do serviço, né? Ele tem esse contato ali para ver se agora... Eu até vou receber uma vistoria amanhã, para ver, não do Conselho Municipal, né, do Conselho Tutelar, mas o Conselho Municipal também faz esse tipo de vistoria, né? Então, ele vai visualizar se a gente está de acordo com o que é especificado, mas ele não vai fazer só essa parte, assim, que, digamos, intimida, essa parte que, talvez, para quem esteja numa coordenação que nem eu, seja um momento, ai, será que vai dar tudo certo? Nossa, vou ficar com medo de uma situação dessa? Não, o Conselho Municipal, ele também tem aquela função, até como a palestrante da segunda-feira falou, de ver aí a questão de destinar verbas, né, para as crianças e para os adolescentes. Então, ali em 2019, foi feito um projeto para conseguir brinquedos e materiais terapêuticos. Então, o Conselho Municipal, ele fez a movimentação, né? O problema que aconteceu no final daí não foi culpa nem nossa e nem do Conselho, que foi, assim, questão de orçamento. Porque quando a gente fala de um brinquedo terapêutico, eles são os brinquedos ali que são bem difíceis de encontrar, então foi difícil de conseguir o orçamento. Mas o Conselho Municipal, ele fez a liberação ali, de, acho que na época foi uns R$ 8.000 para a aquisição desses brinquedos. Então, vários dos brinquedos que a gente recebeu agora, né, para trabalhar ali com as crianças, ele vem dessa articulação, assim, com o Conselho Municipal ali da criança e adolescente, que é uma parte muito importante, né, e infelizmente, né, como a nossa colega falou na segunda ali, tem esses problemas aí de gratificação, enfim, mas assim, é um serviço muito importante. Joia. Não sei a dúvida. Sim, sim, sim. Eu queria saber como é feito esse trabalho em conjunto, né? E a outra dúvida que eu tenho também é com relação à estatística. É feita alguma estatística com relação à alta? Porque nós temos vários tipos de alta, né? Tanto da melhora quanto a da não adesão. E do número de crianças e adolescentes que entram para o atendimento, né? De quantos por ano, ou não sei como é que se é feito, né? A gente consegue, em quanto tempo essa alta? Tá, então, eu até poderia ter trago esse dado, na verdade, mas assim, existe, né? A gente faz um controle muito rigoroso, a gente tem, assim, né, um sistema próprio e a gente tem também planilhas ali que são organizadas pelo pessoal do setor administrativo que contém todas as informações. Então, uma média, assim, né, nesse ano, por exemplo, em janeiro, nós tínhamos 250 crianças inseridas no CAPS. Então, é bastante criança, são quase 100 crianças a mais do que a gente tem agora, nesse momento aí, no momento de pandemia. Então, o que acontece? Enquanto a demanda era livre, lá em janeiro e fevereiro, antes da pandemia, a gente chegava a ter aí uma média de 15 a 20 acolhimentos por mês. Então, era 15 a 20 crianças, mais ou menos, que chegavam no CAPS e eram acolhidas, né? Então, aí, metade era encaminhada para outro serviço, não tinha critérios, e a outra metade geralmente acaba sendo inserida no CAPS. Após a pandemia, o que aconteceu? Não é que a demanda do CAPS ela diminuiu. Muitas das crianças, né, que elas têm ali uma questão de vulnerabilidade, está relacionada à escola. E aí, não está tendo aula. Então, o que essa mãe ela vai trazer para a gente? Olha, não está tendo aula, agora ele está isolado, só que dentro de casa, não está mais sofrendo, porque ele sofria bullying na escola, os problemas dele eram relacionados ali aos alunos. Então, nesse período, acabou que tiveram algumas altas relacionadas a crianças que teriam esses problemas dentro da escola, e aí, consequentemente, foi diminuindo. Então, ali de março até agora, né, teve um mês ali que a gente teve 30 altas e 5 inserções. Então, essa estatística, ela varia bastante. Não consigo te dar um número exato, porque eu realmente não trouxe, mas eu tenho, né, esses dados. E aí, realmente, assim, depende da demanda. Então, agora, esse mês, por exemplo, já começou a ter uma procura maior. Então, só no mês de outubro agora, a gente já está quase com a agenda fechada de acolhimentos ali que serão feitos, né, de pessoas que estão procurando o serviço. Mas, assim, um dado específico eu não sei te dizer, mas sim, a gente tem, né, uma forma aí de saber, até porque a gente, os profissionais ali da saúde, eles lançam a produção, que vai lá para o Ministério da Saúde, e aí a gente tem uma estatística ali bem certinha de como que é essa entrada e essa saída. Mas sim, esse ano teve uma reduzida legal aí em relação à pandemia, não só em relação à pandemia, né? Crianças aí que às vezes estavam muito tempo em acompanhamento no CAPS,
o profissional já poderia ter feito esse desligamento e ter encaminhado ali para o setor ali da atenção básica para fazer o acompanhamento lá. É isso. Joia. Outra pergunta que me veio agora aqui. Como é que é feita a inserção de projetos, entidades que queiram ajudar, né? Então, assim, eu tenho um projeto, vou dar um exemplo, tenho um projeto e eu gostaria muito de fazer parte da CAPES, né? Como é que a gente poderia fazer nesse sentido? Como é que existe algum processo que tem que fazer? Não, na verdade, assim, ó, eu vou te falar que é algo que não acontece, né? Quando fala assim em projetos assim que tenham procurado serviço, desde que eu tô ali, claro, eu tô ali só desde junho no CAPES, mas assim, que eu acompanho já há 3 anos, não visualizei, assim, casos em que tenha alguém procurado para participar, para fazer alguma atividade ali dentro. Talvez seja por essa falta de divulgação, né, como tu falou, né? Então, talvez a partir do momento que a gente começa a abrir diálogo sobre isso, começa a divulgar, pode ser que realmente apareçam entidades aí que queiram fazer algum trabalho ali dentro. Mas agora que a gente mudou, né, até eu esqueci de comentar, mas além dessa casa gigante que a gente tem um terreno nos fundos. Essa casa foi alugada principalmente pelo terreno, né? Que é um terreno ali de 650 metros quadrados, aonde a gente vai fazer atividades de lazer, né? Essas oficinas vão ser feitas lá nesse terreno dos fundos. Hoje ele é um terreno que ainda não está cercado, então eu estou com ele trancado, não estou podendo colocar as crianças lá fora. Mas a ideia é que depois, né, possa ser feito ali atividades como ortoterapia, possa ser feito psicoterapia, né? As psicólogas possam sair com essa criança e ir nessa área externa, que é o que a gente chama assim de atividade extramuro, que é quando tu sai daquela ideia ali da sala de atendimento, por mais que ela seja aconchegante, tem criança que se sente intimidada. Então, tu pega essa criança, tu leva nesse terreno ali atrás que a gente tem, que a ideia é depois botar uma árvore, né, fazer um paisagismo. Só que, claro, tudo isso depende ou da prefeitura, que a gente sabe que nesse momento de pandemia não vai estar liberando aí recursos para a gente, né, fazer esse movimento, vai ter que ser tudo muito gradual, vai ser construído aí com o tempo. Mas realmente, assim, se tivessem entidades que tivessem interesse, eu não sei te dizer assim até que ponto, acredito que seria numa forma assim de doação, não sei se poderia ser feito divulgação, não sei informar assim se poderia ter a divulgação, né, dessa entidade ali que faria alguma atividade dentro do CAPES, realmente não sei. Mas não é algo que acontece, talvez seja pela falta de divulgação mesmo. Perfeito, então. Vou passar a palavra agora para a nossa mediadora, doutora Maristela Tamazia. Boa noite. Boa noite, doutora Michele. Agradeço essa palavra. Até alguns questionamentos da doutora Michele também fazem parte daqui da minha lista, mas vamos adiante, até por uma ideia que surgiu agora com a palavra da Nicole, né? Inicialmente, eu reitero que a doutora Michele já falou, realmente, às vezes é desconhecido o serviço do CAPES, inclusive pelos profissionais do direito, né? Confesso que eu conheci de forma bem completa qual seria o serviço do CAPES a partir do momento que a Nicole assumiu a coordenadoria ali desse serviço social, para ter um conhecimento maior. E tomei conhecimento só apenas agora na palestra que tem uma destinação de CAPES para adultos, né, com um tratamento mais especializado. Bom, esse é o momento para aprendizado, não deixa de ser, né? Eu tive também a oportunidade de conhecer essa casa, esse centro novo, que vai ser a nova sede do CAPES. De fato, é uma casa extremamente acolhedora, isso é muito interessante, isso realmente deixa a criança, o adolescente, enfim, mais confortável com a situação, porque a ideia é resolver um problema, né? Então, a gente coloca ele num local que parece um órgão público e não um local acolhedor, dificilmente a gente consegue cultivar ele. Eu ia te fazer algumas perguntas, Nicole, antes de passar para perguntas dos colegas, né? Na questão ali de doações, tá? Até por interesse propriamente, quem sabe, da comissão, né? Sei que vocês têm um projeto para fazer uma horta bem interessante, né? Existiria a possibilidade de receber que tipo de doações que mais interessam para vocês, né? No futuro projeto que a comissão poderia organizar? Falar de brinquedos terapêuticos, né? Mas quem sabe até uma destinação específica para uma horta, que é um projeto que ainda vai ser implantado, né? O que mais vocês precisariam hoje ali no CAPES? Então, hoje, assim, né, a ideia da equipe, dessas atividades que podem ser desempenhadas, principalmente nessa área externa,
seria realmente ali materiais para horta, né? Porque as crianças que vêm, todos os materiais, né? Muitas vezes os profissionais tiram dinheiro do bolso e vão comprar um material ali para fazer alguma atividade diferente, né? Às vezes a própria criança, ela propõe alguma coisa que ela gosta de fazer e que não é um material que a gente tem ali com frequência dentro do CAPS. Então, os profissionais, eles são solidários, sabe? Eles arrecadam dinheiro, fazem rifa, sabe? A gente tem ali um caixinha do CAPS, um valorzinho ali que a gente vai arrecadando e vai comprando coisas, né? Teve uma criança ali, um menino que já está em acompanhamento há muito tempo com a gente, que ele queria uma festa de Halloween. Então, ele veio, sentou comigo e falou: tia, eu quero uma festa de Halloween. Então, hoje lá estava eu comprando aranha, né, para fazer a festa de Halloween para ele. Então, eu acho que assim, né, em relação a doações que a gente poderia receber, seria relacionado à horta, né, materiais de horta, plantas, né, de todos os tipos. Eu até vou tentar fazer uma articulação ali com a FECAM, né, a fundação, para ver se eles têm mudas de plantas, né? Porque daí a ideia é o quê? Não é que alguém venha e faça isso pra gente. Não, a ideia é que a gente receba os materiais para os profissionais trabalharem com as crianças. Então, hoje, né, a gente vai ter um grupinho ali de 3 crianças e elas vão fazer a primeira plantação lá do CAPS. Elas vão plantar desde flores até alimentos, né? Por exemplo, no CAPS AD aqui do município, eles têm terapia. Então, se tu for lá, né, um usuário que faz o acompanhamento, ele foi lá, ele plantou alface, né, ele plantou uma fruta, e aí depois, na hora de colher, eles escolhem em conjunto quem fez essa plantação e eles comem juntos e compartilham esse momento. Então, a ideia é que a gente possa desenvolver um trabalho assim. Né? Outro tipo de material que é interessante também é os materiais de oficina, materiais de artesanato. Né? A gente tem muito no CAPS, muita tinta, muita caixinha de madeira que as crianças fazem pintura. Uma coisa que a gente recebe pouco é tela de pintura, aquelas telinhas assim, de pintura mesmo, né? Então, é material de artesanato no geral. Eu acho que assim, quando a gente fala de doação, qualquer coisa é bem-vinda, tudo é aproveitado, né? Tudo é interessante ali. E sempre os nossos profissionais, eles têm assim, agradeço, né, que eles têm aí muita criatividade. Quando eu falei, então, de pintar a parede ali, que eu mostrei a foto ali da árvore, eu fui lá, elas, mas eu não sei desenhar. Eu falei, não, mas eu faço o tracejado e vocês pintam. E botei todo mundo para pintar, desenho. Então, assim, é uma equipe muito unida, né, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles. E qualquer material que a gente venha receber, assim, é sempre muito bem-vindo e vai ser muito aproveitado. Nada desperdiçado ali no CAPS, assim, até retalho de EVA que sobra, a gente transforma numa almofada. Então, tudo ali é aproveitado. Bacana, bacana. Uma outra pergunta. Em relação à triagem, falasse que o único fator observado é o endereço. Então, até fator econômico não é observado pelo CAPS. Não é observado, não é. É o SUS, né? Independente ali de fator econômico, qualquer pessoa que procure o serviço, né? E que esteja ali na área de abrangência, que é o município de Palhoça, ela vai ser atendida, né? Desde lá no sul, lá na Pinheira, até aqui no centro da Palhoça. Então, independe da questão econômica. E outro questionamento, vocês fazem um levantamento qual região da Palhoça acaba sendo mais atendida, solicitada? Olha, a gente tem sim, a gente tem ali uma grande quantidade de crianças de áreas ali com mais vulnerabilidade social, né? Frei Damião, Prejaru, mas, né, também temos aí de outras áreas, né? Todos os bairros da Palhoça tem crianças inseridas ali no CAPS, mas sim, tem alguns bairros aí que tem uma incidência maior de crianças pela questão social, não só de saúde, né? Então, crianças que estão mais expostas, né, uma forma ali mais vulnerável, né, o meio social delas acaba tendo uma incidência maior de crianças aí com transtornos mentais. Agora uma pergunta de uma colega, aqui está prestigiando a palestra, é a doutora Amanda. Ela está questionando qual que é o tempo máximo para ficar no CAPS, se existe um tempo determinado. Não existe tempo máximo, né? Não, é algo que não tem como estipular, assim. Eu até falei ali da questão do tempo, que tem crianças que elas vêm, elas são inseridas, e a gente já sabe que é assim, ó, ela tá grave, mas ela não vai ficar 2, 3 meses, ela vai melhorar. A gente sabe que o tratamento vai dar certo, o profissional, ele vê ali na fala que essa criança, ela quer o tratamento. Então, tem casos que são curtíssimos, eles passam por a gente, assim, muito rápido, o vínculo, às vezes, nem é criado com a equipe inteira, ela só cria o vínculo com aquele profissional que faz o atendimento ali. Só que tem casos que não, tem casos aí que já estão mais de 2, 3 anos, né? Eu acho que tem criança aí que já está há 4, 5 anos inserida no CAPS.
E então não existe, né, um prazo máximo aí. Alguns CAPs, né, em outras regiões, eu sei que eles têm definições de tempo. Até teve algum CAPs, eu acho que é em Joinville, que eu vi que ele teria ali um prazo de 6 meses a 1 ano. A gente conversou, discutiu isso, e a gente acha que aqui, para o nosso caso, ali, a nossa equipe não acha que é o correto, né? A gente tem que tratar essa criança ali enquanto tiver uma demanda. Claro, o único prazo que existe é a maioridade. Então, quando vai chegar aos 18 anos, né, o profissional, ele já vai começar a visualizar se essa criança, ela só vai ter duas opções. Ou ela vai ser encaminhada para outro CAPS, né? Se é uma criança aí usuária de drogas, não está estabilizada, ela não tem condições de ser atendida na atenção básica, então a gente vai fazer lá, perto dos 18 anos, o encaminhamento para o CAPS-AD, para que ela já comece a se familiarizar e comece a ver como é que vai ser o tratamento lá. É uma criança com transtorno mental, grave, severo, já está sendo acompanhada há 3 anos aqui no CAPS-I e agora ela não tá assim, recebendo uma alta por melhora. Então ela vai fazer o acompanhamento no CAPS-2. E aí o que acontece? Não é feito simplesmente assim uma carta, né, entrega para o paciente e diz, agora você fez 18 anos, vai lá no CAPS. Não. A gente faz um matriciamento, né, que é chamado pelos profissionais da saúde. Então entra-se em contato com o serviço e diz assim, o assim, assado, eles têm esse transtorno, o histórico de vida dele é esse, e eu quero agendar uma reunião para falar sobre ele. Então, o profissional ele se desloca até o serviço que essa criança vai ser encaminhada, ele vai passar todo o histórico, todas as intervenções que foram realizadas com essa criança, se ela teve, né, aí demandas graves, e aí, então, é feito o encaminhamento. E até, assim, se precisar, o profissional, que é o técnico de referência da criança, ele vai acompanhar ali na primeira avaliação, porque é com quem essa criança tem um vínculo no serviço. Outra coisa que pode acontecer também, né, assim, só a título de curiosidade, é que a criança tá ali no CAPS até os 18 anos, e a gente tem um caso, assim, que aconteceu até ano passado, era uma menina, completou 18 anos, foi encaminhada para o CAPS-AD, ela tinha uma demanda grave ali, e ela não aderiu ao tratamento no CAPS-AD, né, então foi coisa ali ela não ficou acho que nem um mês inserida, e aí ela já pediu ali o desligamento do serviço, né? Por ser maior de idade, ela foi desligada. Então a gente passou ali anos fazendo intervenções com ela, onde ela tinha melhoras, né? Às vezes pioras, mas quando então ela alcançou a maioridade, ela não teve interesse em manter o tratamento. Não sei se foi pela falta de vínculo com o serviço, né? Com o CAPS-AD, ou se simplesmente ela não queria, ela achava que não teria necessidade de dar continuidade nesse tratamento de saúde dela. Certo. Bom, os questionamentos seriam esses. Devolvo a palavra à doutora Michele para fazer o sorteio dos brindes ou fazer mais alguma colocação. E, Nicole, agradeço imensamente por ter aceito o convite, né, esse desafio de palestrar em modo virtual, modo diferenciado, né? Mas não deixa de ser um meio de a gente propagar conhecimento, tá bom? Obrigada. Obrigada, doutora Maristela. Obrigada, doutora Nicole também. Posso chamar de doutora também? E eu agradeço muito, porque foi muito esclarecedor. Eu fiz várias anotações, como eu disse, né? É muito interessante a gente, de repente, voltar a conversar sobre o CAPS, sobre as outras entidades, sobre as próprias oficinas. Acho muito interessante, como a doutora Maristela bem colocou, a gente, de repente, buscar essa parceria junto com a comissão aqui de Direito de Família, Criança e Adolescente. Quem sabe a gente consiga estar mais próximo e a gente se coloca à disposição do CAPS, né? E quem sabe no próximo ano a gente consiga fazer algum projeto bacana, né, para atender essas crianças e esses adolescentes, né? Então, agora nós chegamos à fase final aqui, tão aguardada por todos, que seria o sorteio dos brindes, tá? Hoje nós temos 7 brindes para fazer o sorteio e nós temos aqui na minha listagem 61 inscritos, tá? Só que nós temos 23 participantes, então nós vamos ter que acertar entre esses 23. Lembrando que o sorteio ele é apenas para quem está inscrito, né, no evento e para aqueles que ficaram até o presente momento, tá? Então, eu pediria, vamos fazer o sorteio primeiramente de 4 brindes oferecidos pela CAASC,
Ontem era para ter feito 3, não sei porque eu fiz 2, mas enfim, hoje então a gente faz 4. Tá? Fizemos 4 sorteios da CASC, depois nós temos 2 brindes oferecidos pela doutora Maristela, na qual eu já agradeço, que seriam um kit da Imaginário com uma suqueira e um livrinho com ideias para preparação de sucos. Bem bonitinho o kit, que a doutora Maristela aí, nos ofereceu, e também uma caixinha com 5 sabonetes da Natura todo dia. Deixa eu ver aqui mais, quais são os outros brindes, eu acho que são esses. Temos mais um também, que foi oferecido pela doutora Milene Soares Velho, por intermédio da empresa Laudi Alumínios, que é um artigo da loja Watt. Tá? Então, nós vamos começar primeiro pelos 4 kits da CASC. Então, eu pediria que a Nicole sorteasse para mim, né? Escolhesse, obviamente, um número de 1 até 61. 11? Uhum. Tá. 11 é Beatriz Padilha. Doutora Maristela, me ajuda para saber se ela está aqui ou não. Acho que não. Não. Então, próximo número. 2. 2. Aldinei Verianda Silveira. Eu acho que ele não está, eu acho que ele ganhou ontem também. Aldinei ganhou ele ontem. para ficar até o fim. Ele ganhou ontem também. Então, como a gente vai dar prioridade para os que não ganharam ainda, né? Então, mais um. A Ellen Pereira. A Ellen Pereira. Ela tá. Boa noite, Ellen. Boa noite. Então, ganhou o kit da CASC. Obrigada pela presença. Então, mais... Qual o número? 63 é o último? Não, é o 61. 61. 61. Iatri Cristine de Andrade. Falei certo? Vamos ver se tá aqui com Y. Não. Não tá. 5. 5. Ana Beatriz de Oliveira. Ana Beatriz. Ana Beatriz, está. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Você ganhou mais um kit, então, kit da CASC. É lindo o kit, Obrigada. você vai gostar. mais um 7. Antônio Pereira de Souza Júnior. Tá aí. Tá bem. Estou aqui. Joia, boa noite. Boa noite. Ganhou o kit da CASC também. Mais um kit da CASC. 9. 9. Bárbara Seder Mongliotti, é isso? Bárbara? Não está, né? Mais um número. 8. O 8 já foi agora. Foi o do Antônio. Então 12. 12. Carlos Antônio de Souza Caldas. Não, né? Mais um. 20. 20. Gabriela de Azevedo Regis. Gabriela de Azevedo. Oi, Gabriela, boa noite. Ganhou um kit da CASC. Obrigada. De nada. Então, agora a gente vai sortear. Deixa eu ver o próximo brinde aqui. Seria o da doutora Milene, que é um artigo da loja Watt. 30. 30. Karina Lazarotto. Não, acho que Não. 32. Não escutei. 32. 32. Laura Rodrigues. Laura. Não, acho que não também. 35. 35. A doutora Luísa. Luísa Viviane Vargas Borges Jacques. Acho que ela não está hoje. Ai, não está. Não está. Vamos avisar. 40. 40. Natália Alves de Oliveira. Não. Também não. 42. Paulo Adriano de Oliveira.
Não. Não, só Pedro. 45. Rafael Gomes da Silva. Bem, não. Ixi! O pessoal Sim. faltou hoje, né? 50. 50. Richelle Carvalho. Mas já ganhou, não está participando. Próximo. Ai! Tá, sim. Já ganhou. Foi 50? Foi 50 que eu falei? Isso. 52. Ronilene Rezende Oliveira. Ah, ela tá ali. Ronilene já ganhou ou não? Não, Não? Então parabéns. ganhei nada, ganhei agora. Foi o número 52, né? Parabéns, Obrigada. boa noite. Então, é um Obrigada. artigo da loja Watts, tá? Eu não sei te dizer Obrigada. certinho o que é, mas acredito que seja bem legal. Deve ser lindo. Então, no próximo são os 2 brindes oferecidos pela doutora Maristela. Então, vamos primeiro para a Suqueira, pode ser? Tem alguém soprando número ali, ó. 49. Ricardo Irineu Tunes. Doutor Ricardo, acho que tá aqui. Só dá uma boa noite aí, doutor Ricardo. Tá sem áudio. Tá sem áudio, é. Glória a Deus. Boa noite, parabéns. Não tinha ganho também ainda, né? Não, por isso que eu tava no desespero. Doutor Ricardo, tá joia. Então, ganhou uma suqueira da Imaginário, oferecido pela doutora Maristela. E agora o próximo, então, é a caixinha de sabonetes da Natura, né? Uhum. 37. 37. Ah, não vai acreditar. Ah, Doutora Maristela. Fica à vontade. Se quiser, eu troco com um brinde da Casque. E aí a gente faz de novo. Aí amanhã, ao invés de fazer 3, eu faço 2. Quer? Pode ser. Ah, imagina. Vamos trocar pelo da Casque. Espera aí. Doutora Maristela, então, número 37, né? Então, eu vou fazer o seguinte, doutora. Para ficar nos 7 brindes hoje, esse outro do sabonete a gente faz amanhã. Pode ser? Pode ser. Então, tá jóia. Então, gente, é isso. Muito obrigada a todos novamente pela presença. Obrigada, prof. Shirley. Obrigada, Vivian. Obrigada, Nicole. Obrigada, Maristela. Obrigada a todos, doutor Richelle. Todos que acompanharam. Lúria ainda não foi dessa vez. A Lúria fica ali na torcida. Ainda não foi, mas quem sabe aí no próximo. Agora tem mais um entrando na sala. Não sei quem é, não sei se caiu a conexão, mas enfim. Eu quero agradecer de novo a todos pela participação. Obrigada por todos os esclarecimentos, Nicole, pela tua dedicação, pelo teu carinho, do pronto atendimento aí, né, na solicitação da doutora Maristela. Eu gostaria até, audaciosamente, de pedir, se obviamente dispusesse, né, colocasse ali no chat, de repente, um e-mail para contato, para quem tivesse alguma dúvida, né? WhatsApp, enfim, o que você achar melhor, que possa divulgar e que as pessoas possam entrar em contato, e quem sabe tirar maiores dúvidas, enfim, né? Ou até mesmo ajudar a fazer as doações, eu acho muito importante isso aí também para ajudar a instituição. Agora a Bianca está entrando, mas a gente já está encerrando, então eu desejo uma boa noite a todos e amanhã, então, nos veremos. Colocou ali no chat? Colocou. coloquei. Uhum. Muito obrigada. Desejo uma excelente noite a todos e nos veremos amanhã. Boa noite. Ótimo. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.